passar bem aqui debaixo aqui, das folhas. E essa área de sombra eu tô começando primeiro com vermelho profundo. Depois eu vou aprofundar ainda mais essa sombra. Então, ó, essa área aqui, ó, toda eu vou colocar um pouco de mistura também. Tentar baixar mais para elas conseguirem ver. Aí vou dar uma escurecida assim também aqui. Não vou chegar muito na beiradinha, não. Do lado de cá também. Acompanhando aí, né, o formato do morango. Embaixo aqui, ó, vou fazer isso, ó. Agora, eu vou pegar o púrpura. Onde eu passei o vermelho profundo, eu vou passar o púrpura. Por que que eu vou fazer isso? Para dar mais profundidade. Então, o púrpura vai vir por cima do vermelho profundo. Ó, começa aqui de baixo, vem puxando. Também vou passar um pouco. Sempre acompanhando o formato do morango. Não faz reto não. Porque isso aqui vai dar o volume no morango. Se você ficar passando o pincel reto, aí o morango fica chapado. Vou usar o vinho também, mas o que eu vou fazer com o vinho? Eu só vou usar em pequenos lugares, onde eu quero mais escuro. Aqui, eu não vou passar em todos os lugares que eu pintei, não. Eu pintei, não, que eu usei, né, as cores aí para dar profundidade, ó, só aqui. Desse lado de cá também eu quero colocar um pouco. É como se aqui fosse as áreas assim que tá mais escura. A folha tá tampando, então tá uma área assim bem escura. Aí pode passar um pouquinho aqui assim, ó, e espalhar. Aqui embaixo também, gente, ó. Passa bem o pincel com a mão leve. Vocês estão escutando o barulho aí porque o pincel é novo. Mas passa com a mão bem leve. Um pouquinho aqui. Passa bem pra tinta, né, espalhar, não ficar aquele risco. Pronto, o meio eu quero que fique assim, bem clarinho mesmo, como se a luz estivesse refletindo toda aqui. Agora, eu vou deixar essa tinta aqui, né, puxar um pouco, porque depois eu vou fazer as pintinhas do morango. Vou passar para esse aqui. Esse aqui, a luz dele vai estar aqui assim, ó. Então, começo com o vermelho vivo. Vou marcar a área aqui de luz, ó. Mesma coisa que eu fiz no outro, eu vou fazer aqui, né? Um pouquinho de diluente. Deixa eu pingar aqui. Vou passar em volta, ó, em volta dessa luz aqui. Porque eu vou vir com a outra tinta. E a outra tinta vai penetrar aqui, beleza. Só limpar um pouquinho aqui, que eu vou usar o vermelho Scarlet,
E aí, pra não misturar tanto vivo, né? Isso vem sobreando, né? Porque aí vai passar o resto aqui, preenchendo, né? O resto do morango quando ele tá descarga. Não invade toda a luz, não. Vai, né? Passando pelas beiradas, uma tinta vai se misturando com a outra. E dá a dica também, cuidado com essa tinta do jeito que a senhora tá usando aí, né? É. Pra quem não tem tanta habilidade é mais difícil, corrigir mais o tecido. Sim. Usa bandejinha de isopor de apoio. Sim. Colocando aqui, né? É. Eu tô muito com ela em cima do pano. Não, pra quem já tem anos de experiência, beleza. É. Mas pra quem não tem, É o corre perigo, o né? risco. Vou acabar de preencher o resto aqui. Aí eu já vou preencher com esse pincelzinho chato aqui, porque senão o pincel pituar ele não dá essa liberdade pra gente trabalhar os cantinhos. Então tem que ter cuidado. Aí é preferido usar o chato. Senão sai tudo de fora, não perde. Perde, né? Com o pincel pituar você perde o risco, onde que tá passando, sai do lado de fora, não fica uma pintura bonita. Vamos preencher tudo aqui, as beiradas todas. Já fiz, né? Preenchi tudo, agora eu vou começar a trabalhar a sombra. A sombra eu vou trabalhar primeiro aqui, ó. Eu tenho que passar uma sombra para mostrar que esse morango tá por baixo do outro. Então aqui todo tem uma área de sombra, ó. Espalha bem. Então aqui, ó, tô com vermelho profundo. Depois eu vou usar o púrpura. Aqui também, ó, vou fazer um pouco de sombra. Aqui no bico um pouquinho. Aqui também. Agora eu vou usar tem uma tampa aqui que tá errada, não tá não? Pera aí, púrpura tá aqui, escarlate, vermelho profundo aqui. Passei a coisa primeiro, não tem problema também não, a sequência aqui não vai mandar muito não. Eu usei o púrpura primeiro, gente, nesse aqui, aí agora eu tô dando mais uma escurecida com o vermelho profundo. Como são tons bem parecidos, ele não vai atrapalhar nem vai modificar. Passa o pincel bem, espalha bem a tinta. Agora, nessa parte aqui, eu vou usar um pouco do vinho. Porque o vinho, ele vai escurecer um pouco mais. E aqui eu preciso que esteja um pouco mais escuro. Porque se a gente deixar o tom muito claro, você não consegue ver essa diferença aonde que está escondida, né, a parte do morango, né, onde que começa essa parte que tá por baixo aí.
Então tem que realçar mais essa parte aqui. Só que você não passa a tinta e deixa não, espalha a tinta, pra tinta se misturar com a outra cor que já tá aí por baixo. Olha pra vocês verem como que escureceu, né? Deu uma escurecida muito boa, ó. Agora eu vou passar um pouquinho aqui também, ó. Sair aqui um pouquinho. Que tá mais encostado aqui perto do chão. Escurecer mais um pouquinho. Aí, bora. Ficou a área de luz, né? E ficou a parte de sombra. Essa área de luz, gente, tem que ter muito cuidado para não ficar uma bola, né? Ela tem que ficar meio espalhada, meio desigual, senão fica feio. Aqui, olha, tá vendo? Por que que eu deixei uma parte mais clara? Eu escureci mais pra cá. Deixei essa parte clara para mostrar que esse aqui tá por cima do de cá. Então aqui, ó, é uma área que pode até pôr um pouco de luz nela. Pra ela realçar bem mesmo. Agora, nós vamos fazer primeiro as folhinhas. Depois que eu vou fazer as pintinhas. Sabe por quê? Eu vou levar a mão aqui agora para fazer a folhinha. Se eu fizer as pintinhas, eu vou acabar esbarrando. Agora nós vamos usar verde grama, o verde erva doce para dar luz e o verde, ó, é preto, eu quero verde, pega para mim na caixa. O verde pântano, ele é escuro, assim, igual o verde. Peguei dois que eu peguei o vídeo e achei que tava meio vazio. Tá. Igual água, vou jogar fora. Ó, nós vamos fazer a base, né, da folha com o verde grama. Então, vou preencher essa folha aqui, ó, essa que tá aqui por baixo, todinha com verde grama. Ó, preenchi. Essa folha aqui tá saindo aqui de baixo aqui, ó. Então, eu vou colocar uma parte escura aqui, que é o verde pântano. Eu vou escurecer essa área aqui, ó. Aonde é a saída da folha aqui, ó, por baixo. Agora, como eu vou fazer a luz, né, vou lavar o pincel aqui, porque senão... Ó, com erva doce eu vou fazer a luz. Então, são essas três cores que eu tô usando. Quina do pincel, né, pouquinha tinta e a luz vai sair aqui, ó, nessa beirada aqui. Porque eu coloquei... Deixa eu pegar mais um pouco aqui. Vamos reforçar a sombra aqui de novo.
Vou fazer a luz aqui, um pouquinho aqui, ó, aqui. E vou fazer um pouquinho aqui, ó, porque pra mostrar que ela tá por cima. Então tem que botar um pouco de luz aqui também. Agora, aonde que vai ficar escuro, ó? Somente aqui, né, que ela tá saindo por baixo, uma beiradinha por baixo ali. E aqui, ó, aonde que ela tá saindo da maçã aqui. Então aqui eu vou puxar. Maçã não, morango. Morango, errei. Morango, desculpa. Então, vamos lá. Deixa eu dar mais uma. Não deixa a tinta parada. Passa, sempre espalha com o pincel. Aí. Essa folha aqui também ela tá mais na presença da luz mesmo. Essa aqui, ó, tá toda por cima, ó. Quem tá por baixo é a de cá. Então, essa. Essa parte, gente, de quem tá por cima, de quem tá por baixo, aonde que põe luz, aonde que põe sombra, isso é observação. É você observar seu risco e analisar, né? Aonde que eu vou colocar essa luz? Aonde que eu vou colocar essa sombra? Sim. Manda lá. Agora, ó, essa folha aqui tá por cima. Então, já preenchi ela toda com verde grama. Vou fazer a sombra nela aqui, ó, na saída, né? Pra mostrar que essa folha aqui tá de baixo, aqui saindo do morango. E vou botar uma área de luz pra ela ficar bem bonitona aqui, ó. Deixa eu reforçar essa sombra aqui de novo. Agora eu vou pintar essa aqui. Mesma coisa. Preenche com verde grama. Agora, ó, a sombra vai estar aqui, ó. Porque ela tá por baixo aqui, ó. Vou ter que botar um pouco de sombra aqui. Do outro lado, eu vou pôr luz. Na saída do morango aqui um pouquinho de sombra. Embaixo aqui, ó. A última folhinha agora. Tem uma pelota na tinta aqui. Preenche toda com verde grama. Agora eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui na saída aqui, ó. Baixo aqui, aqui. Deixar mais escura.
Eu vou clarear ela só na pontinha dela. Só nessa pontinha aqui, ó. Esse cabinho que tá aqui, ó, eu vou passar o sépia. Pega pra mim. Agora eu vou usar um pincel menor, vou usar até esse aqui da Castelo, ó. Peraí, deixa eu aumentar. Aí, vai, mostra. Esse pincel aqui da Castelo, ó, ele já tá bem usado, então nem tem o número dele aqui, mas ele é 4, tá? Ele é o 522, aqui ó, 522 é a referência dele, e ele é o número 4. Vou usar ele para preencher esse espaço aqui, ó. Porque vai afinando, ó. Aí, ele dá uma... Vou pôr um pouquinho desse verde aqui para dar uma iluminada aqui nesse... Agora, eu vou fazer as pintinhas. As pintinhas eu vou usar o vinho. Vou fechar essas tintas. Vou pegar agora, ó, gente, um pincelzinho fino. Esse aqui é o da Conda, é o 000, tá vendo, ó? Vou fazer os buraquinhos do morango. Eu vou dar profundidade aonde eu vou fazer as pintinhas. Então, ó, é uma pra cá e pra cá, ó. Isso aqui vai ficar como se fosse a cavidade aonde eu vou colocar as pintinhas. Pode fazer com outro pincel redondo mais grossinho, se tiver, não tem problema, né? Porque essa questão do pincel aí, para isso aqui, você pode usar um outro. Só não pode ser pincel chato, não. Tem que ser o pincel redondo, para te dar mais agilidade para você conseguir fazer isso que eu tô fazendo aqui. Senão você não consegue com um pincel chato. Aí também a quantidade, onde colocar as pintinhas, aí você escolhe. Como isso aqui representa assim a profundidade, né, que é a cavidade onde vai ficar a pintinha do morango, aí você tem que fazer elas assim mais abertinhas, igual eu tô fazendo. Porque senão, na hora que você for fazer a pintinha, porque a pintinha vai ficar aqui dentro. Ela some. Agora, quer ver, ó, como que eu vou colocar essa pintinha? Essa pintinha eu vou usar o amarelo ouro. E vou fazer a pintinha dentro aqui. Só que eu não vou tampar tudo, não. Por quê? Porque isso aqui é como se fosse a profundidade da pintinha do morango. Então, você não pode tampar tudo, não. Quando a tinta seca, gente, né, isso aqui realça bem menos. Fica só uma sombra do vinho, uma marca do vinho, né? E o amarelo.
Eita, dali pôs muito. Tentar tirar um pouco. Agora, o que que a gente faz para dar uma sombra nesse morango e dar uma... Ó, com esse pincel aqui, eu pego um pouquinho do branco, tiro o excesso lá e faço isso aqui, ó. Ó, venho aqui fazendo umas manchinhas assim, ó, em volta. Você não faz isso aqui no morango inteiro, não. Você faz em algumas partes do morango. Por que que eu faço isso aqui? Isso aqui vai ajudar a fazer o morango ficar mais alto, sair da pintura chapada, vai dar volume na pintura. Essa mancha que a gente faz assim. E você faz essa mancha bem perto assim da área da claridade que você já colocou. Não é excesso de tinta não, vocês estão vendo o que eu tô levando aqui, um pouquinho só. Vai encontrando um com o outro. Pois eu vou mostrar pra vocês essa pintura quando ela secar, como que ela fica. Gente, se vocês estão gostando, segue o meu canal lá no YouTube, deixa um joinha. Vocês vão estar me ajudando ao canal crescer. No vídeo já fez diferença. Já? Uhum. Dá a impressão que é aquele brilho que tem no morango. É isso aí mesmo. Pronto. E ele faz assim também, ó. Ele sai, né? Da pintura chapada. Ficou lindo. Essas pintinhas que vão aparecer aqui, elas vão ter que estar pra cá, porque o morango tá deitado. Então não posso pôr o pintinho em pé, não. Eu tenho que pôr as pintinhas. Vou até virar a tábua aqui um pouquinho, né? Pra mudar a posição, porque... pra gente não fazer as pintinhas tortas. Né? Isso aí vocês têm que estar com atenção. Então, ó, tá virado pra mim aqui agora. Então, ó, as pintinhas estão aqui, pra cá. Porque o morango está deitado aqui. Se a tinta, né, vinho, tiver uma tinta muito grossa, aí vocês podem ralear a tinta. É porque essa tinta aqui, que eu tô usando, eu peguei o vidro hoje, ele tá novinho, a tinta tá novinha. Então, tô usando ela direto aqui. Mas caso vocês tenha uma tinta aí que já tá, assim, mais usada e tá grossa, vocês pegam e raleia, tá? É mais fácil de fazer a pintinha quando você tem uma tinta mais... Raleia com diluente? Não, raleia com água mesmo, tá? Joga umas Você gotinhas de água? Você coloca na bandejinha, você coloca um pouquinho de tinta assim na bandejinha, ó. Põe um pouquinho lá, né? Eu vou pôr um pouquinho. Molha o pincel na água e vem aqui e faz assim, ó. Tá? Isso vai ralear. Isso é ralear. Entendi. Tá?
Agora nós vamos fazer a mesma coisa. Um pouquinho do branco. E vamos, ó, começar por aqui, nessa área de luz. Cuidado para não passar o pincel bem em cima da tinta que tá mole, né? E você borrar a pintinha. Isso aqui a gente faz em volta de algumas pintinhas, viu, gente? Não precisa de fazer de todas, não. Agora, o que que tá faltando aqui? Vamos virar a tábua de novo. Nós precisamos fazer um chãozinho aqui. Então, vou virar a tábua. Agora eu vou fazer um chão aqui, ó, um pouquinho, bem de leve, tá? Você pode usar... Pega pra mim o pistache ali, Luana. Acho que vou usar pistache com oliva. Pega os dois aí. Oliva. E o pistache. Tá. Ou oliva com sep, deixa eu passar o oliva primeiro. Eu vou pegar aqui o oliva, né? Vou botar um pouquinho dele aqui Vou botar bem pouquinho, porque não vai gastar muita coisa. Vou pingar um pinguinho de diluente nele, só uma gotinha. Aí, pingou até duas. Eu vou pegar mais tinta aqui. Vou ralear ele aqui, ó. Vou vir aqui bem próximo do morango. Sempre aqui, ó, na horizontal. Você usou praticamente um pincel só na pintura toda? Na pintura toda, foi. Eu só troquei pra fazer as pintinhas e troquei pra fazer isso aqui, ó. As pintinhas e o cabinho, né? E o cabinho. Só. Usei pituá e esse aqui, né? Agora eu vou cobrir aqui, ó. Bem próximo do morango, porque não pode deixar essa parte clara. Aproveitando mais essa tinta aqui. Agora eu vou vir com um mais escuro. Eu ia usar pistache, mas não vou não. Vou usar o sépia, que dá uma escurecida aqui. Aí o sépia tem que ter muito cuidado, porque só vai passar bem próximo do morango. Bem próximo aqui, ó. Você não vai espalhar a tinta. Você só vai passar o sépia aqui para dar uma profundidade. Então, você não passa por cima de todo o verde que você pintou, não. Pronto. Pronto.
é uma base, né, para esse morango tá apoiando. Assim, né, terminamos a pintura aqui, né? Vocês podem pintar aí. Ó, faltou uma pintinha aqui. Tá vendo, gente? Ó, faltou uma pintinha amarela aqui, ó. Só ficou a cavidade sem a pintinha. Aí. Agora sim.